Muitos casais se perguntam se vale a pena casar em datas alternativas. Por exemplo, alguns feriados específicos, a época de inverno, que claro, varia muito na região aqui do Brasil, principalmente, né? A gente sabe que o inverno ele vai variando as temperaturas. O que eu posso dizer para vocês? As datas alternativas, elas têm total relação com a cidade. Então, como a minha experiência é da Serra Gaúcha, que é onde eu atuo já faz 12 anos, posso dizer para vocês que feriados como Carnaval, por exemplo, é uma ótima época para vir para a Serra, porque a procura é mais baixa na rede hoteleira, a maioria das pessoas está no litoral. Ou então vão acampar, gostam dessa natureza, não se focam tanto em cidade, em turismo de cidade. Época de inverno, por exemplo, se nós formos pegar, ainda é outono, né? Mas outono e inverno, maio a agosto, Gramado é um destino muito forte nessa época. Junho e julho são períodos de altíssima temporada. E agosto é festival de cinema, normalmente. Então, traz muita gente para grandes festas. Nova Petrópolis, em agosto, por exemplo, tem um festival de folclore, que é incrível. Vem grupos de todo mundo para se apresentar nos palcos. Junta muita gente, é incrível. Vale dos Vinhedos, por exemplo, nessa época ali de fevereiro, Festa da Uva em Caxias do Sul, ou Vindima, que é a colheita, costuma ser ali em fevereiro, já teve comecinho de março, depende muito do clima. Então também, apesar de ser um período de baixa temporada, é uma época de colheita, de vindima, e que atrai muitos turistas para fazer a pista da uva, né, e fazer todas aquelas coisas legais que a gente já viu nas novelas também. Então, essas datas alternativas, elas têm que ser muito bem pensadas conforme a cidade, o destino onde você pensou em casar. Então, da minha experiência daqui, eu diria que praticamente o ano inteiro a gente tem alguma coisa acontecendo na Serra e é bem importante se informar antes qual é o melhor período. Então, cada cidade tem atrações específicas, grandes festivais, e isso vai influenciar bastante no orçamento. Se tem uma alta procura da hotelaria, se acontecem grandes eventos como, por exemplo, Festival de Turismo, congressos muito importantes, então a Serra ela tem muito disso, né? Ela traz muitas pessoas para esses grandes eventos. Então é legal você se informar direitinho quanto a isso com quem está organizando o casamento ou com uma agência de viagens, para ter noção de qual é a melhor época, que eu diria assim, em termos financeiros, para vir para cá, para trazer essa ideia de data alternativa, tá? Porque justamente hoje eu digo que de janeiro a janeiro tem alguma coisa acontecendo aqui na Serra. Essas datas alternativas têm um detalhe importante para a gente conversar, que é em relação aos fornecedores. Por exemplo, agosto é um período de formaturas. Então, o fornecedor, ele não necessariamente faz somente casamentos, ele pode atuar em qualquer área de eventos. Então, agosto é um mês de formaturas, ele tem bastante trabalho. Agora, maio, junho, julho, esses períodos que a gente chama de baixa temporada para os eventos, porque são meses mais frios e dificilmente as pessoas querem casar nessa época, muitos fornecedores dão descontos ou presentes justamente porque eles não têm tanto trabalho nesse período. Então também essa relação de data alternativa com a cidade, o destino, enfim, o que você for escolher, se isso não tiver relação nenhuma onde você for casar, no seu estado e tudo mais, pode pensar em relação ao fornecedor, conversar com ele sobre isso. E tem uma época, de repente, que a gente consiga fazer o casamento do nosso jeito, conseguimos te contratar, porque a gente quer muito te contratar, mas com um preço um pouquinho reduzido, e aí quem sabe ele vai te responder, olha, maio é um período que eu dificilmente consigo fazer ensaios, por exemplo, se for um fotógrafo, né? É uma época que eu não consigo fazer ensaios, o clima é muito incerto, não tenho eventos, posso fazer um valor reduzido para ti. Então, isso também é legal de vocês pensarem e conversar fornecedor por fornecedor.